Daniel 6, verso 14. A gente tinha parado lá em Daniel 6, 14 ontem, né? E aí a gente já dá destino aqui. Em Daniel 6, 14, ele diz assim, ó, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Ele terminou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol, né? E se empenhou para salvá-lo. Então, Dario, ele ficou tão, assim, intrigado com isso, que mesmo sendo uma pessoa ímpia aos olhos humanos, ele buscou ali em Deus ali alguma solução para livrar Daniel. Lá em Esther, capítulo 6, o rei Assuero também fez a mesma coisa com relação a Mordecai, né? Esther, capítulo 6, verso 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer livros feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, a quem havia denunciado Bigdan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, a, mesmo as pessoas sendo ímpias ali, no caso desses dois homens, Deus parece não, incomodou o coração deles, mas infelizmente não teve solução, né? É, no caso de Daniel, ele foi lançado na cova porque Deus tinha um propósito muito maior. A lei não poderia ser mudada. No verso 15, a gente vê que o legalismo, né? Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe o rei que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar, né? A palavra de Deus diz que aquele que vive pela lei, em Romanos, é julgado pela lei. Então, muitas vezes, o legalismo na nossa vida, ele toma uma proporção muito ruim, porque nós, na nossa pequenez aí, ele não é, o correto sempre é isso, certinho sempre é aquilo. Mas o perdão e a graça de Jesus tem que ser maior do que qualquer outra coisa. E aí ele vai, né, Marcos 6, 26, uma coisa lá que nós vimos, né? Marcos 6, pega a sua Bíblia lá, 6, 26. Quando, Marcos 6, 26, no caso de Herodes lá, quando Herodias pede lá a cabeça de João Batista, ele diz assim, ó, entristeceu profundamente o rei, mas por causa do juramento do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, né? Então a gente vê que o mover de Deus está na vida de todo mundo, né? Mesmo ali o povo nesse legalismo aí. Verso 15 a 17 de Daniel, voltando lá, o verso 16, então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões, né? Foi trazida uma pedra e pôs sobre a boca da cova e selou o rei com seu próprio anel, com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então lançou na cova lá e não tinha mais o que fazer. Ele desceu. O Salmo 91 é um salmo bem conhecido. Abra sua Bíblia lá no Salmo 91. Salmo 91, verso 3 e 8, diz assim: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sobre as asas estará seguro, e a sua verdade e pavês é escudo. Então, Deus sempre nos livra, né, das armadilhas do inimigo. Tem coisas que você não vai conseguir fazer, vai ter que ser Deus mesmo, né? E aí é Deus que vai nos dar a vitória, é Deus que vai nos direcionar e vai fazer aquilo que precisa ser feito, né?
Se Deus não guardar a casa, como diz o Salmo 122, em vão vigia o sentinela. Aí, continuando, aí o verso 17, no verso 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, ou seja, não comeu nada, né? Não deixou trazer nada à sua presença, instrumento, música, fugiu dele o sono, assim. Durante a noite inteira, né? Dario não comeu nada. A respeito um pouco do jejum, e a nossa igreja está fazendo agora o jejum, os 40 dias, vamos lá para Êxodo 34, a respeito do jejum, a gente vai falar um pouquinho aqui. Êxodo 34, verso 28. Em Êxodo 34, verso 28, ele diz assim: E ali esteve com o Senhor, né, Moisés, quando estava no Monte Sinai lá, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Pensa assim, Moisés ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Os estudiosos dizem que um ser humano pode ficar 3 dias sem beber água e 3 semanas sem se alimentar. Até 21 dias sem comer nada, ele pode ficar. Mas sem beber água, o máximo que uma pessoa vive é 3 dias. Moisés ficou 40 dias. Né? O que Deus quer mostrar, aí no caso, quando Satanás, lá em Mateus capítulo 4 também, vai tentar Jesus, e aí ele vai falar que nem só do pão viverá o homem, né? Então a gente vê assim esse mover do Espírito Santo aí. Deus sempre tem um propósito, né? Que independente daquilo que aconteça na nossa vida, o nosso maior sustento é o alimento espiritual, é o Senhor. Em Levítico capítulo 16, verso 29, Levítico 16, verso 29, isto aí vem a instrução ali de Deus sobre o povo de Israel, e ele vai dizer assim, né? Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês. Afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que o regrina entre vós. Então, assim, há uma direção de Deus, né? No 7º mês aí, eles deveriam, né? Uma instrução aí sobre a questão de um voto sobre a festa, né? Nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, né? 10 dias do mês. E aí ele vai dando umas instruções sobre como as pessoas deveriam se santificar a respeito do sábado, separar. Quando nós falamos do alimento, do sustento aí, é essa questão, né? De você se alimentar, de você abrir mão daquilo por um propósito maior, com relação àquilo que você quer com Deus. Aí o verso 29 ainda, de 16, né? Ah, eu falei aqui, Levítico 16, 29, 1 Samuel 7, um pouquinho na frente aí, 1 Samuel capítulo 7, só para frente aqui, depois de Josué, Juízes, aí 1 Samuel 7, o verso 6, 1 Samuel 7, 6, ele vai trazer essa instrução com relação ao jejum também, né? Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel jurou aos filhos de Israel em Mispa ali, né? Então, todo o povo reconheceu que tinha falhado, abriram mão do alimento para passar aquele tempo com Deus. O jejum sempre é para pedir algo, né? Ou se colocar na presença do Senhor.
para trazer essa questão em mente que o sustento maior na nossa vida não é aquilo que a gente ganha pelo braço, mas aquilo que a gente conquista pela misericórdia e graça do Senhor. Segundo a, o nosso desejo, a nossa vontade também. Mas isso aí vai passar pelo o propósito do Senhor. Em 2 Samuel 12, vai falar sobre o caso do jejum de Davi também, sobre o filho dele, né? Mesmo depois do pecado de Davi, o menino com Batseba, o menino ficou muito enfermo e veio a ficar doente. E aí, em 2 Samuel, capítulo 12, o verso 16, e buscou Davi pela criança e jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Né? Então, durante 7 dias, Davi não comeu, não se alimentou, né? Ficou ali orando, vigiando pela criança, pedindo a Deus a misericórdia. Né? O jejum tem essa característica aí de mostrar a nossa pequenez, de trazer toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. E isso aí é muito importante. Né? Agora, nem sempre aquilo que a gente pede a Deus vai acontecer. Deus tem um plano. Ainda em 2 Samuel 12, o verso 19, vai dizer assim: E viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros. Entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. E aí, a atitude do cristão é uma coisa importante. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. O jejum, ele tem essa questão. A gente sempre vai fazer um jejum para pedir algo para Deus, para estar mais perto de Deus. E aí você chora, e você ora, você fala as demandas, você coloca todas as suas fraquezas diante do Senhor, todas as suas falhas, mas quando Deus não faz aquilo que a gente pede, a nossa obrigação é lavar o rosto, adorar a Deus e glorificar a Deus, entendendo que Deus fez o que era melhor para nós. A gente pode até não perceber isso aí, mas o propósito é esse. Romanos capítulo 10, um pouquinho mais na frente, Romanos 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8 da palavra aí, ele vai dizer assim: Porém, o que diz a palavra está escrito, está perto de ti, da tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Né? Então, há um processo de eu e você cremos naquilo que Deus tem para nós. Né? Esse é o poder da fé. Quando chega no verso 19 de Daniel, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei com a pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou, pois, por Daniel, com voz triste, porque a chance de alguém sobreviver era nenhuma. E disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Né? Aquele texto de Romanos que nós acabamos de ler. Eu achei interessante porque Dario, ele reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus vivo. Ele podia ainda não crer, mas aí ele passou a crer. Né? Olha que coisa interessante, você vê Deus mudando o coração de líderes ímpios por causa do que a gente falou ontem, né? De um bom testemunho.
Então Daniel falou: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Não havia nada que acusasse a Daniel pelo fato daquilo que ele tinha feito. Então o rei se alegrou sobremaneiramente, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aquele texto que a gente acabou de ler de Romanos. Né? A fé é isso. Né? Então, às vezes, a gente não vai ter explicação, mas em Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não vê, mas você espera. E aí, Hebreus capítulo 11, depois você pode ler, vai falar sobre os heróis da fé ou os exemplos de fé, né? E aí ele vai citando várias pessoas, né? E aí, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, né? Ainda que se crie teorias, mesmo a teoria do Big Bang, criacionista, a gente crê que foi Deus que criou. E tem como provar também, até pela ciência, mas é algo que não é de grande, desculpa, maior e o principal na nossa vida. Simplesmente a gente crê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Enoque foi translandado, né? Verso 5. De fato, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu e você, creiamos que ele existe e que torna galardoador dos que os buscam. Né? Então, eu creio que ele existe, e isso é mérito da salvação de Cristo em minha vida, e a minha busca vai me tornar galardoador, ou seja, e aí depois a gente vai falar sobre o galardão, isso é muito importante. E, e aí ele vai continuando, volta lá em Daniel, né? E aí no verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, dele, seus filhos e as suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões apoderaram deles, lhes emigalharam todos os ossos. Né? Triste aí, porque às vezes os filhos nem estavam participando daquilo que o pai tinha pensado, mas a família inteira acabou perecendo aí. Né? Sempre quando a gente que eu quero mostrar com isso aqui? Vamos para Gênesis capítulo 6, 3. Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Então, tem a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Né? Então, no verso 14, né, Deus começa uma indagação. No verso 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Né? Eu vou pegar no 11, que daí fica melhor. Olha só, Deus chega primeiro para o homem, verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? E comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então o homem disse, verso 12: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Então, assim, quando Deus chamou a atenção de Adão, ele falou que foi a mulher. É muito comum, né? E às vezes nós nos sentimos acuados, e aí durante a acusação a gente, sem perceber, justificar. Justificar diante de Deus é a pior coisa. Então disse o homem à mulher, né? Verso 3, disse Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Aí ela já, a serpente, me enganou e eu comi.
né? De certa forma, nenhum dos dois aqui tinha mentido, mas eles escolheram fazer isso. O verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, né, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejará pelo teu ventre, comerás do pó todos os dias da sua vida. Então, de cara, a serpente já teve uma maldição. Provavelmente ela não rastejava, e ela começou a rastejar. Não sei se ela voava, mas com certeza não vivia no chão. E passou a viver no chão e se alimentar do pó. A palavra de Deus diz que o homem veio do pó e para o pó voltará. Ou seja, o alimento do diabo são as almas, né? São a carne do homem, né? Somos nós, a nossa morte, infelizmente. É. A outra coisa importante aqui em Gênesis que a gente vê é que Deus se agrada quando a gente reconhece para trazer o arrependimento, né? Não nos cabe a nós fugir daquilo que é verdadeiro, né? Porque a gente acaba tendo consequências ruins na nossa vida. E aí ele, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher e entre a sua descendência. E este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E uma coisa importante aqui é que vai acontecer? E aqui tem muita coisa para a gente estudar. Mas aí, o que vai acontecer? Havia uma maldição sobre a vida da mulher e uma promessa sobre a descendência da mulher. Então, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, Deus vai falar: olha só, a mulher não tem semente, a mulher tem óvulo. Então, o que acontece? Seria então o erro da parte de Deus, dele criador? Lógico que não. A semente nossa é contaminada pelo homem. Então, quando uma mulher, né, tem intimidade com um homem e aí ela fica grávida, né, essa semente, quem passa para a próxima geração somos nós, o homem, a semente. Mas como a mulher veio da semente do Espírito Santo, e ela só é ali o óvulo, ou seja, ela é um instrumento de, de geração ali, de vida, né? Porque a semente, o que traz a vida ali é a semente, e aí essa fusão aí com o óvulo nasce aí no ventre da mulher a, a criança, e ali ela vai sendo, né, mantida 9 meses, e depois ela vem nascer. Como Davi, a semente, como Jesus, a semente dele vem pelo Espírito Santo, então ele não tinha pecado nenhum, porque a semente dele era uma semente pura. Então Jesus não iria morrer jamais, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas quem não tem pecado não pode morrer, não é verdade? Porque ele não estava debaixo dessa maldição. E isso é tão tremendo, né? E depois a gente vai ver que e até que Jesus, quando ele nasce, quando ele começa a crescer, né, a influência sobre a vida dele também foi igual à nossa, mas a percepção dele era uma percepção mais pura, infinitamente mais pura, né? Ele olhava, essa intimidade com Deus ficou mais fácil, porque o corpo dele não tinha esse peso da maldição do pecado. E não que isso livrasse ele de pecar, porque Adão também tinha o mesmo corpo, mas se deixou enganar, assim como Eva também tinha o mesmo corpo, se deixou enganar e, né, Adão, na verdade, não se enganou, a mulher sim. Né? Timóteo vai dizer isso aí. Quando a gente lê em Timóteo, só para isso aí que eu estou falando, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 13,
onde 1 Timóteo 2,3 diz assim, ó, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, é, o homem não foi iludido, né? Ele sempre sabe o que ele quer, né? E aí, quando a gente erra, a maldição do homem foi diferente da mulher. A serpente foi sobre ela, a mulher foi sobre ela, você vai ver, né? E aí o verso 16, ainda voltando em Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo dos sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz a um filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E aqui uma coisa importante, né? A mulher estava sofrendo ali uma escolha que ela fez, né? O pecado estava sobre ela lá, mas e essa questão que fala aqui, quando fala, ó, darás à luz a um descendente, então ela não podia ter descendente, porque a mulher não tem semente, ela tem ovo, mas a semente veio do Espírito Santo, mas ele diz, e tu lhe ferirás o calcanhar, e a mulher, e ele lhe ferirás, né? E este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás ia morder o calcanhar de Jesus, mas ele ia cravar, né, a estaca sobre o crânio de Satanás. 1 Samuel 17 vai falar sobre a vitória de Davi sobre Golias, né? E aí vai contar todo o enredo lá a respeito de Davi, né? E quando ele chega no verso 54, 1 Samuel 17, 54, olha que coisa tremenda aqui, olha só. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pôs Davi na sua tenda. Gente, tinha mais de 70 quilômetros de onde estava tendo a batalha. Davi cortou a cabeça de Golias, que não era pequeno, levou até Jerusalém. A palavra né, para Golias, né, é Gogolete, assim, né, no hebraico. O que quer dizer crânio, caveira? Então Jesus enterrou em Jerusalém a cabeça. Olha só, havia uma profecia lá em Gênesis, capítulo 3, e aí ele cortou a cabeça de Golias, que quer dizer caveira, crânio, e aí depois foi passando, Gogolete, Gogolete, acabou ficando Gólgota, né? Do grego, deixa eu colocar aqui, né? Gólgota, que quer dizer o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado, e ali foi a cruz de Cristo, cravou o crânio de Satanás, de Golias, da morte. E ali ele estava dizendo que naquele lugar ele venceria a morte. Nada na palavra de Deus acontece por acaso, né? Então você vê todo esse caminhar de Gênesis 3, passando por Davi, até chegar na cruz de Cristo. Só voltando ainda em Gênesis, o verso 17, então disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, Gênesis 3,17, que eu te ordenaram não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida, né? Então, assim, enquanto a serpente pecou, a maldição ficou sobre ela. A mulher pecou, a maldição ficou sobre ela. Quando o homem peca, a família inteira sofre, né? E a maldição foi para toda a terra por causa do pecado aí de Adão. O nosso, né? Juntos teríamos pecado igual. Só para continuar lá em Daniel, né? Terminando aí. E aí, quando ele chega no verso 26 de Daniel 6, 26, faça um decreto, né? Pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante Deus e Daniel, porque ele é Deus vivo,
que permanece para sempre. O seu reino é eterno e não será destruído, o seu domínio não terá fim. Então, o reino de Deus é um reino próspero, né? Vitorioso e é eterno, não tem fim. Mateus 6, 36, 33, Mateus capítulo 6, verso 33, ele vai dizer assim: fugiram os porquinhos e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Aí o poder de Deus sobre aqueles que eram endemoniados, depois você lê essa história aí, e o Salmo 145, só para a gente terminar, e aí a gente termina Daniel 6 aí, Salmos 45, né, a 145, Salmo 145, verso 3, quando ele vai falar assim, né, o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. Tu, e a seu tempo, lhe darás alimento. Abra-se a tua mão e satisfaz de benevolência todos os viventes. Amém. Deus tem esse propósito. Daniel conquistou a vitória dele, e aí amanhã nós começamos as visões de Daniel. Verso 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Pai, quero agradecer por essa manhã abençoada que o Senhor nos dá, que o Senhor nos dê um coração assim, como o de Daniel, para entender, para ficar firmes naquilo que o Senhor tem para nós e obter a vitória, assim como Davi, como Daniel, seus amigos e tantos outros heróis da fé. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos